ódio, dor, angústia. O mundo ao nosso redor clama por respostas em meio ao caos. Olhamos para a história, para as gerações que nos precederam, e vemos um padrão repetitivo e desolador. A busca incessante por algo que preencha o vazio, algo que traga sentido, e a constante queda nos mesmos abismos. Mas, e se a chave para a paz duradoura, para a verdadeira liberdade, estivesse em um lugar inesperado, em um eco milenar que ressoa através dos séculos carregando em si as mais profundas verdades sobre a natureza humana e a fidelidade divina? Prepare-se para desvendar um segredo que pode transformar radicalmente sua percepção sobre a fé, a memória e o poder inabalável do Criador. Desde os tempos mais remotos, a humanidade tem uma tendência perturbadora, quase autodestrutiva. A facilidade com que esquecemos as lições mais cruéis que a vida nos impõe, as bênçãos mais sublimes que nos foram concedidas, as verdades mais elementares que poderiam nos guiar. O Salmo 78, um dos mais extensos e densos de toda a Escritura, emerge precisamente como uma advertência solene e urgente contra essa amnésia espiritual. Não é um salmo de louvor espontâneo ou de súplica individual e emotiva, mas sim uma profunda, pungente e detalhada reflexão histórica. É, em essência, um memorial divino erguido com propósitos pedagógicos para que as gerações vindouras não, em hipótese alguma, repitam os erros catastróficos do passado. Seu autor Asaf, um levita e mestre de cânticos de grande influência no templo, assume a postura de um sábio ancião, um profeta e um historiador que busca transmitir a sabedoria acumulada ao longo de séculos de interação complexa e muitas vezes dolorosa entre Deus e seu povo. Ele não se limita a narrar eventos, ele os interpreta, extraindo deles princípios universais, verdades atemporais que transcendem o contexto hebraico e se aplicam a cada um de nós, hoje, com uma relevância assustadora. A palavra-chave aqui é instrução, lei, testemunho. Asaf não está simplesmente contando uma história para entreter uma audiência. Ele está engajado em um ato de ensino profundo e transformador. Ele nos chama com imperatividade a inclinar os ouvidos às palavras da sua boca, a abrir o coração para as parábolas e enigmas, as alegorias e as advertências que ele desvendará. Por que essa urgência, essa necessidade premente de recordar? Porque a memória para a fé bíblica não é meramente um exercício intelectual de recordação de fatos passados. Ela é, fundamentalmente, um ato de adoração, um pilar inabalável da identidade de um povo com seu Deus. Esquecer os feitos poderosos de Deus é, sem dúvida, o primeiro passo insidioso para a apostasia, para o desvio moral e espiritual, para a perda completa do rumo em uma jornada de fé. A história de Israel, contada com riqueza de detalhes neste salmo, é uma tapeçaria complexa, tecida com os fios da infalível fidelidade divina e da recorrente infidelidade humana. É um espelho cristalino que reflete as nossas próprias lutas internas, as nossas quedas lamentáveis e, acima de tudo, a incansável, surpreendente e soberana misericórdia de um Deus que, apesar de tudo, nunca nos abandona completamente. O Salmo 78 abre com um apelo imperativo e solene. Escutai, ó povo meu, a minha lei, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Asaf, neste momento, transcende o papel de mero historiador, assumindo a posição de um arauto, um mensageiro divinamente inspirado. Ele evoca a tradição oral, a poderosa força da narrativa transmitida com reverência e cuidado de pais para filhos, de geração em geração. Ele declara com veemência: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez.
Aqui, nesta declaração, reside o cerne da memória bíblica. Ela não é um exercício de mera nostalgia por um passado glorioso, mas um imperativo sagrado para a continuidade vibrante da fé. O passado não é apenas algo a ser lembrado passivamente, mas algo a ser recontado ativamente, a ser ensinado diligentemente com todo o fervor. Para quê? Para que as novas gerações não sejam condenadas a ser como seus pais, uma geração rebelde, obstinada e de coração endurecido, que não preparou o coração para buscar a Deus e cujo espírito vacilante não foi fiel aos seus mandamentos. O Salmo então mergulha, com detalhes vívidos na história, começando com o majestoso êxodo do Egito, o grande evento fundacional que moldou a identidade de Israel. Asaf relembra, um a um, os milagres divinos que abalaram impérios. As 10 pragas que humilharam o faraó e seus deuses, a abertura miraculosa do Mar Vermelho que permitiu a passagem em terra seca, a provisão sobrenatural de maná e codornizes que alimentou milhões no deserto inóspito, a rocha que jorrava água viva em um lugar sedento. Ele detalha, com precisão dolorosa, a paciência quase ilimitada de Deus em meio à murmuração constante do povo, a sua desconfiança arraigada, a sua obstinação teimosa. Eles viram os sinais grandiosos, experimentaram o poder inimaginável de Deus, mas mesmo assim continuaram a duvidar, a tentar a Deus em seus corações, a prová-lo repetidamente. Eles não creram em suas maravilhas, apesar de testemunhá-las. Eles o entristeceram no deserto, entristeceram o Santo de Israel com sua incredulidade. Este é um alerta brutal, um espelho implacável para nós hoje. Podemos ter experiências poderosas e inesquecíveis com Deus, ver suas mãos soberanas agindo em nossas vidas de formas espetaculares e ainda assim, em momentos de prova, de adversidade, permitir que a dúvida se instale traiçoeiramente e que a fé esmoreça perigosamente. A narrativa avança inexoravelmente para o período da conquista de Canaã. E Asaf, com coragem profética, não poupa as falhas gritantes de Israel. Ele destaca, com uma clareza incômoda, a desobediência crônica, a idolatria vergonhosa, a constante e deliberada provocação ao Senhor. Mas eles o tentaram e o provocaram, o Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. A cada transgressão, a cada ato de esquecimento das alianças divinas, Deus permitia que seus inimigos prevalecessem, não por crueldade ou arbitrariedade, mas como uma forma de disciplina amorosa, de chamar o povo ao arrependimento genuíno. No entanto, e este é um ponto crucial, mesmo em meio ao juízo severo, a misericórdia de Deus se revela como um fio dourado, um traço inconfundível que permeia e enobrece todo o Salmo. Mas ele, sendo compassivo, perdoava a iniquidade e não os destruía. Muitas vezes, desviava a sua ira e não deixava levantar toda a sua indignação. Este é o paradoxo divino, a beleza intrínseca da natureza de Deus. A justiça implacável e a misericórdia infinita se encontram e se abraçam. Deus é absolutamente justo em disciplinar aqueles que se desviam, mas é infinitamente misericordioso em perdoar aqueles que se arrependem. Ele se lembra com carinho e compaixão de que somos carne, pó que passa, criaturas frágeis e efêmeras. Ele não nos trata gloriosamente segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. É a sua longanimidade, a sua paciência divina que nos conduz bondosamente ao arrependimento, que nos dá a oportunidade de voltar para ele. O Salmo prossegue, detalhando a rejeição de Deus à tribo de Efraim, a primazia e a arrogância deles no norte, que se mostrou consistentemente infiel, e a escolha soberana de Judá, a tribo de onde viria o Messias prometido. Ele elege Sião, o sagrado Monte Sião, para ser o lugar de sua habitação, o centro de sua presença
e escolhe Davi, um humilde pastor de ovelhas, para ser o seu rei, um pastor para o seu povo, para os guiar com integridade de coração e com mãos hábeis e sábias. Este é o ápice da graça divina em ação. A promessa de um governo justo e compassivo, um prenúncio claro e inconfundível do reinado eterno de Cristo, o verdadeiro pastor de Israel e de toda a humanidade. A lição primordial e mais urgente do Salmo 78 é a importância intransigente da memória ativa e da transmissão fiel da verdade de Deus. Não é apenas sobre o passado distante de Israel. É profunda e incisivamente sobre o nosso próprio passado, sobre as nossas experiências pessoais com Deus. Às vezes incontáveis, em que Ele agiu poderosamente em nossas vidas, as promessas que Ele cumpriu de forma gloriosa. Quantas vezes, como Israel, nós nos esquecemos? Quantas vezes duvidamos, vacilamos na fé, mesmo depois de vermos Sua mão poderosa agindo de forma tão evidente? Este salmo nos confronta sem rodeios com a nossa própria tendência inerente à amnésia espiritual, a facilidade de esquecer quem Deus é e o que Ele fez. Ele nos desafia, com amor, a olhar para trás, a relembrar, com gratidão e reverência, as intervenções divinas em nossa história pessoal, e a olhar para frente, com a certeza inabalável de que aquele que foi fiel no passado continuará sendo fiel em cada passo do nosso futuro. É um chamado irrecusável para que cada um de nós não apenas retenha a preciosa palavra de Deus em nossos corações, mas a proclame corajosamente, a ensine diligentemente aos nossos filhos, aos nossos amigos, a todos que cruzarem o nosso caminho. A fé, para a Bíblia, não é um legado estático a ser apenas preservado, mas uma chama viva que deve ser acesa e reacesa com fervor em cada nova geração, um testemunho vivo a ser compartilhado. Não permita que a indiferença, a distração do mundo moderno ou a incredulidade roubem de você e daqueles ao seu redor o tesouro inestimável das maravilhas de Deus. Lembre-se, proclame e viva a verdade. Se a mensagem poderosa e atemporal do Salmo 78 ressoou profundamente em sua alma, se você sente o peso da importância da memória espiritual e a urgência irrefutável de transmitir a verdade eterna de Deus, então é chegado o momento de agir. Não espere mais. Não adie essa decisão vital. Clique agora mesmo no link que está na descrição deste vídeo e tenha acesso imediato ao nosso conteúdo exclusivo que aprofunda ainda mais as verdades libertadoras deste salmo. Lá, você encontrará um guia prático e inspirador para fortalecer sua memória espiritual, reconectar-se com os feitos de Deus e se tornar um canal de bênçãos transformadoras para as próximas gerações. Este é o momento decisivo de romper o ciclo do esquecimento, de construir um legado de fé inabalável e de viver uma vida plena em Deus. Sua transformação começa agora